local cada vez mais isolado da Europa e do mundo. Já lhe dissemos nesta edição que a partir de amanhã o município de Ovar vai estar em quarentena geográfica. É uma decisão que se aplica a todos os estabelecimentos do concelho, que são obrigados a encerrar, e também há limitações para a circulação de pessoas. O jornalista José António Pereira tem estado nesta última hora e qualquer coisa já no concelho a perceber como é que as pessoas estão a reagir no imediato a esta decisão e também, José António, boa tarde, quais são efetivamente as medidas que as autoridades estão a tomar. São medidas que foram conhecidas numa nota assinada pelo Presidente da Administração Regional de Saúde do Centro e dizia exatamente isso mesmo: encerramento de todos os estabelecimentos comerciais e de serviços não essenciais e a limitação de movimentos de pessoas de e para o concelho de Ovar. Terminou há instantes uma reunião das autoridades municipais e está connosco o Presidente da Câmara de Ovar, Salvador Malheiro, que nos pode ajudar a perceber melhor o que é que estas medidas vão ter na prática. Que efeito é este, Presidente? Há de facto 30 casos confirmados e queria que me confirmasse isso e depois, exatamente na prática, o que é que vai estar aqui em causa? Nós temos vivido momentos muito críticos aqui no município de Ovar, há uns dias esta parte, e hoje reunimos a nossa Comissão Municipal de Proteção Civil, precisamente para acionar o nosso plano de emergência municipal de proteção civil do município de Ovar. Durante essa reunião tivemos conhecimento dos dados mais atuais no que diz respeito ao número de confirmados de infecções e tivemos essa notícia de que estariam neste momento confirmados 28, mais 12 com suspeitos, mas com uma alta probabilidade de poderem vir a dar teste positivo. Mesmo durante essa reunião tivemos a comunicação por parte da Autoridade Regional de Saúde do Centro de que iria ser implementado, por iniciativa da Direção-Geral de Saúde, uma quarentena geográfica ao nosso município, nos moldes que já são conhecidos por todos. Ainda durante essa reunião recebi uma comunicação por parte do Gabinete do Sr. Primeiro-Ministro de que iria ser decretado calamidade específica para o município de Ovar. E quando é que esse decreto vai ser feito? E durante essa mesma reunião, em que nós estávamos organizados para acionar o nosso plano de emergência municipal, de imediato começamos a trabalhar, ainda com algumas incertezas, porque esse diploma por parte do Governo ainda não é conhecido, ainda não nos permite dar respostas às imensas questões que são colocadas pela população, mas está definido desde já a constituição de um gabinete de crise com os principais players da proteção civil e também da comunidade aqui em Ovar. Temos já o nosso posto de comando e controlo definido aqui na Câmara Municipal para, conjuntamente e de forma a manter a paz social no nosso município de Ovar, tentar vencer esta crise da forma mais eficaz e eficiente possível. Mas olhando para essa quarentena, na prática ninguém sai nem ninguém entra em Ovar. Quem é que pode de facto entrar ou sair? Aquilo que nós conhecemos neste momento é aquilo que foi a comunicação que nos veio por parte da Autoridade Regional de Saúde do Centro, que é bem clara em algumas situações, mas que nos deixa aqui com algumas indefinições. Já percebemos que vamos implementar um perímetro no nosso município de Ovar, já percebemos que só poderão passar pessoas que trabalham em serviços indispensáveis, já percebemos que só podem passar mercadorias que transportem bens indispensáveis, mas é também nossa função, nossa obrigação de também garantir os serviços mínimos para esta população, que nós queremos que fique em casa, aliás, o que está de acordo com as recomendações que nós, há uma série de dias atrás, temos vindo a sugerir a todas as pessoas do município de Ovar. Mais questões, mais detalhes teremos nas próximas horas, que serão horas de muito trabalho. O plano que ainda não está totalmente definido, ainda está em aberto? Repara, o plano, nós recebemos esta comunicação
há poucos minutos ou horas atrás. Cabe-nos a nós agora tentar implementá-lo, como deve compreender, isolar o município com 55 mil pessoas, com a indústria que nós temos, com a dinâmica económica que cá existe, não é algo que se carrega num botão e de imediato aparece feito. E, portanto, sua opinião, que o Governo já devia ter tido medidas mais restritivas até agora? Nós estamos à espera que o Governo, este é o momento de nós nos unirmos todos, não é o momento de nós estarmos aqui a fazer política partidária. É um momento, sim, de nós, conjuntamente com o Governo, com todas as autoridades, podermos, de facto, implementar aquilo que é absolutamente necessário no município de Ovar, porque vivemos um caso crítico, histórico, caótico para o nosso município e para o nosso Portugal, porque está por demais evidente que o contágio no município de Ovar, neste momento, é já comunitário e atinge proporções muito elevadas e, portanto, é com satisfação que eu também vejo esta discriminação pela positiva por parte do nosso Governo. O senhor dizia há bocadinho que havia 28 casos confirmados e 12 suspeitos. Há ligações? Quais são as ligações entre estes casos? Quantas cadeias de transmissão é que estamos a falar? O que é que sabe disso? Pronto, como deve compreender, essa é uma competência da Autoridade Local de Saúde. Aquilo que me falaram dos 12 não são 12 casos suspeitos quaisquer, são 12 casos suspeitos com uma altíssima probabilidade de sintomas que estarão com uma altíssima probabilidade de serem confirmados, para além de imensos suspeitos que nós temos cá. Temos famílias inteiras a terem confirmações de infecção. Portanto, vamos aguardar. Estamos aqui para colaborar com o nosso Governo, estamos aqui para assumir a nossa responsabilidade, a responsabilidade que for delegada na Câmara Municipal, estamos aqui para assumir. O importante é passar uma mensagem também de tranquilidade para com a população. Temos que todos estar em casa, temos que encerrar aquilo que pudermos, temos que tentar vencer este vírus da forma que todos nós já percebemos, que é eliminar o contacto social. Vamos ter as nossas forças de segurança pública nas ruas, vamos ter as nossas autarquias a ajudar no que for necessário, os nossos bombeiros voluntários. Não está a desse plano, mas já sabe como é que vai ser feito o controle de entrada e saída aqui do Conselho? Estamos a trabalhar nesse sentido, aliás, fizemos apenas agora aqui uma pausa, porque estamos precisamente, bombeiros, forças de segurança pública, autarquias, a tentar delinear um plano que seja o mais eficiente e o mais eficaz para entrar em vigor, de acordo com a comunicação que nos foi passada, a partir da manhã. Mas esse plano é exclusivamente municipal ou está a ser acordado também com as competências centrais? Neste momento, nós estamos a trabalhar à escala municipal, naturalmente que são muito bem-vindas as orientações nacionais. O Presidente da Câmara de Ovar, a situação é de calamidade geográfica. Vamos, nesta altura, seguir em direto para um outro ponto, onde o Ministro da Administração Interna está a fazer declarações à comunicação social, no momento em que está acompanhado pela Ministra na área do município de Ovar. A Sra. Ministra da Saúde dará nota seguidamente dos fundamentos de saúde pública que justificam esta decisão do Governo, que é tomada de imediato com base num despacho do Primeiro-Ministro e do Ministro da Administração Interna, e que será confirmada posteriormente por resolução de Conselho de Ministros nos termos da Lei de Bases da Proteção Civil. O que queria caracterizar fundamentalmente é no que é que consiste esta dimensão de aplicação de uma situação de calamidade ao município de Ovar. Significa essencialmente a criação de uma situação de cerca sanitária aplicável a todo o município. Em segundo lugar, o estabelecimento de um conjunto de restrições, quer a atividades económicas, quer à circulação de pessoas dentro do município de Ovar. O que é que significa, em primeiro lugar, a situação de cerca? Significa que, salvo um conjunto de situações excepcionais, profissionais de saúde, das forças de segurança ou de socorro, residentes regressando à sua residência habitual, abastecimento de áreas que devam continuar em funcionamento, tal como supermercados, postos de abastecimento de combustíveis. Exceto nesses casos, fica vedada
a saída dos residentes do concelho de Ovar para fora do município e é vedado o acesso de todos nós ao município de Ovar. Para dar um exemplo, a linha do norte que atravessa o município de Ovar continuará a operar, mas nas estações situadas nesse município não haverá entrada nem saída de passageiros. Ficam igualmente interditas todas as atividades comerciais ou industriais no município, exceto aquelas que são relativas ao setor alimentar. Dando exemplos muito claros, fechamos todos os restaurantes, fechamos todas as oficinas, mantêm-se abertas as padarias ou os supermercados na área de abastecimento alimentar. Igualmente permanecerão abertas as farmácias, os bancos e os postos de abastecimento de combustíveis. São garantidas a manutenção de todos os serviços essenciais, designadamente hospitais, centros de saúde, estruturas das forças e serviços de segurança, das estruturas de socorro, comunicações, abastecimento de água e de energia. Esta medida será aplicada de imediato, dei, aliás, já conhecimento do despacho ao Sr. Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública e ao Sr. Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana para que, neste município, estabelecessem de imediato as medidas que permitam, primeiro, a criação da zona de inibição de acesso correspondente a todo o município, em segundo lugar, que localmente se estabeleçam os mecanismos de acompanhamento do cumprimento destas medidas. Mas, fundamentalmente, apelava neste momento, compreendendo que esta é uma batalha de todos, que nos une aqui a todos os cidadãos do município de Ovar, que nos une à autarquia de Ovar e ao seu Presidente de Câmara, a quem manifesto toda a solidariedade neste momento difícil que está a viver e nas medidas que, em articulação com o Governo, está a tomar no seu município. Aquilo que apelamos é a uma grande compreensão dos cidadãos de uma absoluta restrição das suas atividades, apenas para aceder à compra de bens destas características ou para trabalhar nas áreas que se mantenham em funcionamento. Eu dava a palavra à Sra. Ministra da Saúde para caracterizar os fundamentos que nos levaram aqui e a dimensão de saúde pública que justifica esta medida de declaração de calamidade. Muito obrigada, Sr. Ministro da Administração Interna. Efetivamente, esta tarde, na sequência daquilo que vem sendo a evolução epidemiológica da Covid-19 na região do centro e, concretamente, numa determinada área geográfica da Administração Regional de Saúde do centro, o Sr. Delegado Regional de Saúde emitiu um despacho, enquanto Autoridade Regional de Saúde, no qual considerava que nos encontramos nesta área numa zona compatível com um quadro de transmissão comunitária ativa da doença Covid-19. Isto significa um risco de transmissão generalizado e a possibilidade de poderem ocorrer novas cadeias de transmissão. Gostava de vos recordar que o boletim epidemiológico de hoje referia que havia 51 casos confirmados ontem às 24 horas na Administração Regional de Saúde do Centro, na qual o Concelho de Ovar se integra. Desses 51 casos confirmados, 30 são relacionados com o Concelho de Ovar. Temos 30 casos confirmados só no Concelho de Ovar. Temos, decorrentes desses 30 casos confirmados, 440 contactos
pelo menos já identificados em monitorização, depois da investigação epidemiológica realizada. Esses 440 contactos estão, obviamente, com recomendação de isolamento, de quarentena, de vigilância e a ser contactados pelas autoridades de saúde. Contudo, esta circunstância leva-nos a considerar que estamos aqui perante um elevado número de casos confirmados numa área geográfica relativamente restrita e com muitos contactos em monitorização que podem indiciar, de facto, uma transmissão comunitária ativa da doença. E, portanto, considerando que 50% dos casos da ARS do centro estão nesta região e 75% dos casos confirmados no agrupamento de centros de saúde Baixo Voga estão no concelho de Ovar, entendeu a Autoridade Regional de Saúde ser prudente esta determinação. Vale a pena referir que aqui temos duas estruturas hospitalares como hospitais de entrada para cuidados diferenciados, o Hospital de Ovar e o Centro Hospitalar do Baixo Voga, e que temos um agrupamento de centros de saúde, como vos referia, o agrupamento de centros de saúde do Baixo Voga. Esta medida prende-se também com a necessidade que temos de combinar, como tenho referido em momentos anteriores, uma estratégia ainda de contenção com uma estratégia de mitigação, ou seja, garantir que reduzimos o número de contágios para também, de alguma forma, proteger os serviços de saúde para um atendimento daquilo que possam ser os casos mais complicados. Daí que o Delegado Regional de Saúde tenha entendido que estas medidas eram as medidas recomendadas, as medidas propostas e que elas tenham sido, consequentemente, transmitidas para outro plano também de decisão. Muito obrigada. Vamos agora para questões. Fizesse um balanço sobre o fecho das fronteiras e como é que também está a ser feito o controlo fora destes 9 locais que foram estabelecidos? Bom, o fecho de fronteiras decorreu de uma forma particularmente eficaz. Eu queria, aliás, transmitir aqui uma palavra de reconhecimento aos militares da Guarda Nacional Republicana e aos inspectores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras que tiveram a capacidade de, em poucas horas, repor um sistema que não existia há mais de 40 anos. É disso que estamos a falar. E, portanto, desde as 11 horas de ontem, foram interrompidas as ligações aéreas e foi restabelecido o controle, permitindo a circulação em 9 pontos indicados. Nos restantes espaços em que tradicionalmente era feita a passagem, ela está a ser fiscalizada pela Guarda Nacional Republicana ou pela Polícia de Segurança Pública, consoante a força de segurança competente e com intervenção em articulação com as autarquias locais, que têm também colaborado muito ativamente, designadamente quando essas passagens de menor relevância se verificam em estradas municipais. Queria ainda dizer-lhes, já que me coloca essa questão, que hoje, durante o dia de hoje, foi possível, junto do Governo de Espanha, dentro daquilo que é um caso muito raro no contexto europeu, de total articulação de estratégias de gestão de fronteira entre 2 países vizinhos, foi possível clarificar a situação quer dos cidadãos nacionais vindos, por exemplo, de França e que pretendem regressar a Portugal, quer de cidadãos de outros países da União Europeia que estão em Portugal, que entraram em Portugal por via terrestre e que pretendem regressar aos seus países. Essa matéria não era inteiramente clara, exigiu contactos com as autoridades espanholas e também de Espanha e também com as autoridades francesas e está clarificado o direito de regresso ao seu local de residência. Vamos a mais uma questão. Como é que
vai ser feito o controlo, que especificasse um pouco melhor o controlo por parte das forças de segurança e quantos efetivos foram disponibilizados para esta operação. E a senhora Ministra perguntava-lhe se todas as pessoas deste Conselho, por precaução, irão fazer testes de despiste de forma a poder controlar o surto. O controle está a ser feito, como é visível, aliás, nas imagens de todas as televisões, de forma eficaz, quer através do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Peço desculpa, peço desculpa. Relativamente ao OVAR, o controlo vai ser feito pelas estruturas dos comandos distrital da Polícia de Segurança Pública e do Comando Territorial da Guarda Nacional Republicana, que estão neste momento já a ajustar quer o perímetro circundante que leva ao isolamento do Conselho. Neste momento estão já a decorrer os trabalhos preliminares, quer a vigilância de circulação dentro da cidade de Ovar e das outras localidades. Relativamente à questão do alargamento dos critérios de testagem, como sabe, temos sido bastante alinhados com aquilo que são as recomendações internacionais em termos de critérios de testagem e, portanto, estas pessoas que são potenciais contactos poderão vir a fazer o teste se isso for recomendado pelas autoridades de saúde. Mas, à partida, continuamos a seguir o procedimento de que o teste é feito apenas quando há sintomas de doença confirmados, positivos e não noutros casos. Isso prende-se, desde logo, com o alinhamento com a orientação internacional, também com aquilo que acontece relativamente aos reagentes para teste, como acontece relativamente a outros consumíveis neste contexto de pandemia. A necessidade de uma gestão criteriosa de utilização do teste. Gostava de referir, aproveitando a oportunidade, que esta população deste Conselho vai poder continuar a contar, como é óbvio, como aconteceu também já em Lousada e em Felgueiras, com o apoio dos serviços de saúde e terá o encaminhamento que seja mais adequado. Portanto, se houver uma indicação para teste, o teste será feito. Se pudermos manter as pessoas em vigilância ativa e, de alguma forma, até protegê-las da realização do teste, será isso que faremos. Muito obrigada. Muito boa tarde. Temos aqui mais uma questão em direto para a RTP3. Eu gostava de perguntar se já existe uma data prevista para quando irá terminar este controle do perímetro no município de Ovar e também se não se vai abrir aqui um precedente, fechando esta localidade, de existirem depois novos surtos noutra localidade e ter também de se ir fechando localidades à medida que isto vai acontecendo. Muito obrigado. Primeiro, quanto à data de vigência deste despacho, é até 2 de abril, porque foi a indicação dada pela Autoridade de Saúde, pelo Delegado de Saúde local, e é isso que o Governo, neste caso o Sr. Primeiro-Ministro e eu próprio, cumprimos. Avaliaremos na altura se é necessário prorrogar a aplicação desta medida. Quanto à sua aplicação, ela justifica-se neste território. É essa a indicação que a Autoridade de Saúde nos dá e, por isso, é aqui aplicada, não deixará de o ser sempre a avaliação da situação em qualquer outro momento. Obrigada, Sr. Ministro. Só voltar a sublinhar que a determinação da Autoridade Regional de Saúde, que tem competências próprias, ela própria também referiu este período temporal. É evidente um período temporal que tem de ser inserido neste contexto mais vasto da pandemia que enfrentamos e, portanto, ser reapreciado continuamente. Muito obrigada. Terminam aqui as declarações. Há aqui mais uma questão da agência Lusa. Vamos ver se vai haver aqui mais uma questão por parte da comunicação social. Vamos escutar então aqui. Os dados que dispõem, se esta medida que hoje foi tomada pode ser extensível a outros concelhos do país? Nós não temos, naturalmente, que o estado de calamidade pode ter o âmbito territorial que for julgado necessário em cada momento. É um instrumento que está à disposição do Governo,
nos termos da Lei de Bases de Proteção Civil e permite, como se verifica aqui, estabelecer limites a atividades económicas, limitações à circulação, restringir o direito de circulação e permite o estabelecimento de cercas sanitárias isolando os espaços do território nacional que são indicados. Naturalmente, este instrumento legal, como todos aqueles que estão à disposição do Governo, não deixarão de ser utilizados quando necessário. Muito obrigado, então. Já lhe respondi a várias questões. Vai terminar Muito obrigado. aqui as declarações tanto da Ministra da Saúde como do Ministro da Administração Interna. Está declarado o estado de calamidade, aliás, no município de Ovar. Esta quarentena preventiva vai acontecer até 2 de abril. Claro que isto vai estar em análise conforme o desenvolvimento do surto nesta localidade. Também há que dizer que há várias famílias inteiras afetadas por este surto do novo coronavírus na região do Ovar. Os números duplicaram em 24 horas. São neste momento 50 os casos confirmados no município de Ovar. São estes os últimos dados e, aliás, os que levam as autoridades a tomarem esta decisão de estado de calamidade.